sente com alegria, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37, versículo 12, 13 e 14. Eu quero toda a atenção, não vou cansar os irmãos. Daqui um pouquinho nós vamos estar orando pela nossa família. Meus irmãos, eu tenho louvado a Deus pela vida dessa igreja, muito mesmo, porque vocês estão entendendo que quando a gente ama a palavra de Deus, a gente é bem sucedido em tudo. Foi mais ou menos isso que Deus disse para Josué. Deus disse para Josué: a sua vitória é você priorizar a minha palavra. Em outras palavras, claro. Ele vai dizer isso lá no capítulo 1, versículo 8, e 9. Ele vai dizer, disse para Josué: medite dia e noite na palavra. Porque você fazendo isso, você vai prosperar. E todo mundo que estiver com você vai prosperar também. Então hoje eu estou semeando a palavra, os irmãos estão recebendo, e cada dia Deus está tocando no coração, e eu sei que coisas maravilhosas virão, porque quando a palavra de Deus, irmão, ela é lançada, ela cai na boa terra, ela produz. E um povo que ama a palavra de Deus, ele ama a Deus. A palavra é o verbo, E quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente é conduzido pela palavra de Deus, a gente não erra, irmãos. E como homem a gente erra, mas erra pouco, porque a palavra ela nos conduz no caminho que devemos andar. Então, parabéns para vocês. Precisa ainda, principalmente, eu estou no culto de doutrina, estou conversando com a igreja. A gente não pode ser crente, não me toque, crente menino. Não podemos ser assim. Nós temos que amadurecer, irmãos, sabe? Ser crentes maduros, entender o que a liderança está querendo. Quando a gente pede, eu já disse para os irmãos aqui que a gente vai começar trabalho aqui, escola bíblica, Pastor, só tem 2 pessoas. Comece com 2 pessoas, qual é o problema? Sente com essas 2 pessoas, faça 2 discípulos, que aqueles 2 discípulos, daqui um pouquinho vai fazer mais 2 discípulos, e você vai ter 4. E assim, eu não tenho essa síndrome de ver que eu desejo. Eu não quero só qualidade, eu quero qualidade, mas eu também quero quantidade. Jesus quis isso também. Isso não tem nada de errado. Agora, quando eu peço à igreja, eu digo: gente, participe dos trabalhos, participe dos cultos, participe das escolas. Você só vai crescer com isso. É só você pegar uma pessoa que participa de tudo e pegar uma que não participa de nada. Conversa com ela a respeito de Bíblia, de Jesus, para você ver. Vai ter diferença. E eu sei, eu compreendo, não sou tolo, saber que você e eu, nem todas as vezes podemos participar de tudo. Eu sei disso. Mas eu estou falando para a gente não baixar a guarda. No momento que eu estou podendo, eu estou aqui, não é? E nós temos pessoas que frequentam a doutrina bem pouco, quase não vêm. E aí? Como está? Estou bem? Será que estamos bem? Porque aqui é um lugar de você ser instruído, de você receber uma oração, uma palavra de Deus, um abraço. Você chega aqui talvez e você recebe um abraço de uma pessoa, sim ou não? Você recebe um abraço, caloroso, alguém ministra sobre você, que bom estar aqui, Deus te abençoe. E essa palavra pode mudar tudo. Então esse lugar aqui é um lugar muito especial, é um lugar muito bom, é um lugar onde a gente troca essas ideias espirituais. Então é muito bom. Os departamentos, eu falo muito dos departamentos, até porque os departamentos é que nos ajuda a pastorear. Sim ou não, obreiros?
Os departamentos é que nos ajuda a pastorear. Deles é que sai o professor, o ensinador. Então precisam estar aqui. Precisam estar escutando a liderança. Isso é natural, irmãos, isso é natural. Então é só a gente compreender a necessidade que nós temos espirituais. Eu preciso estar sempre reciclando a minha vida espiritual. Eu, você, todos nós precisamos. Senão essa vida espiritual, ela vai minguando, ela vai desfalecendo. E nós precisamos de estar aqui, ouvindo, orando, buscando o Senhor. Então veja bem, eu fui criado assim, irmãos. Eu criei meus 5 filhos aqui. Hoje só tem a Débora. O resto está tudo casado. Cadê ela? Está pensando em casar também. Oh, Jesus. Então estão tudo casados, pastoreando. Ele está até comigo aqui nas segunda-feira, na oração de meia-noite. Estamos aqui. Então muito bom. Então eu estou incentivando vocês. Não me leve para o outro lado religioso, né? Essa coisa religiosa. Mas entenda que o pai se preocupa com o filho. E a gente precisa disso. Cresça, desenvolva. Ore mais, jejue mais, consagre mais. Goste mais de Jesus, ame mais os irmãos. Leia a Bíblia, é isso que nós vamos crescer. E nós vamos entrando no açude, né? No rio. Aí o rio vai tomando posse. O capítulo 37, eu li o versículo 12, 13 e 14. E os irmãos conhecem esse capítulo, né? Muito bem conhecido. Todo mundo gosta de pregar até nele. Fala do vale de ossos secos. Mas eu quero tirar algumas coisas práticas. Não vou me deter, até porque não dava nem para pregar sobre isso hoje aqui, com essa hora que nós temos. Mas esse capítulo nos chama a atenção, um alerta. E eu quero justamente tratar de um assunto bem prático. Esses dias, irmãos, eu tive uma visão. Eu contei já, talvez com umas 2 pessoas. Eu tive uma visão. Não foi sonho, foi uma visão. Eu tive uma visão que descia uma água desse altar. Ele vinha dali, lá, e vinha escorrendo essa água aqui. Mas uma água bem cristalina. E essa água vinha. Mas vinha toda retinha, de uma ponta a outra. Vinha essa água, vinha. Aí chegava aqui, ela descia. Descia aqui no púlpito, no altar. E ela ia tomando rumo até a porta. De uma ponta a outra. Não era um pouquinho de água, era de uma ponta a outra. Ela ia, essa água cristalina, até a porta dessa igreja. Quando chegava na porta dessa igreja, ela não saía, mas ela ia aumentando. Aqui e aí no salão, ela ia aumentando, e chegava no teto dessa igreja. Uma água bem cristalina mesmo. E a igreja aqui, essa água tomava até o teto e ficava. E eu tive essa visão, e eu me maravilhei muito, e conversando com Deus, dá para a gente ter uma ideia. E eu fui conversar com Deus, né, maravilhado de ver aquilo, que era muito bonito aquela visão. E Deus disse ao meu coração, primeiro Deus disse: eu estou limpando e sarando. Limpando e sarando. E Ele disse: eu estou derramando sobre a igreja do meu Espírito. Eu vou encher essa igreja, eu vou encher essa casa. E eu fiquei muito maravilhado de ouvir Deus falando comigo. E eu acredito que Deus, nesses dias, Ele está soprando
Ele vai soprar sobre o Brasil. Ele não vai soprar sobre a igreja de Messejana só. Ele vai soprar sobre o Brasil. O Brasil está podre. O Brasil está fedendo nas narinas de Deus. E Deus vai soprar. Só tem uma solução para o Brasil. É o soprar de Deus. É o Espírito de Deus se movendo sobre a nação. O Brasil só vai ser curado em segundo lugar, porque em primeiro lugar a igreja vai ser curada, porque através da igreja Deus usará a igreja para curar a nossa nação. Deus curará essa nação, e Deus não vai usar um anjo, Deus vai usar a igreja. A igreja vai ser o instrumento de Deus. Por isso que a igreja tem que tomar posição. Por isso que a igreja tem que entender o plano, o projeto de Deus. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando da Assembleia de Deus de Messejana só, eu estou falando no geral. Agora, Deus tem uma participação com a igreja de Messejana. A igreja de Messejana vai receber algo de Deus, cada um no seu lugar. Deus vai entregar nas nossas mãos, ou por que não dizer, já entregou nas nossas mãos. Então desperta, tu que dormes, desperta você que está dormindo. Efésios 5,14 diz isso: desperta, tu que dorme, que Deus vai te esclarecer, vai despertar você. E nós estamos precisando disso aqui, ó, é Bíblia. Nós precisamos despertar, porque tem algo de Deus vindo sobre a nossa nação, sobre o Brasil. E você precisa ser participante disso, porque aonde você está, vai ter um projeto de Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos deixar de ser religiosos. Nós precisamos abrir os olhos. Deus está contando com você. Deus não conta conosco só para estar no culto, não. Deus tem uma nação que está gemendo. Tem uma messejana que está gemendo. Tem um vizinho que está gemendo. Tem uma sociedade onde você mora que estão gemendo, estão chorando, estão gritando, pedindo socorro no mundo espiritual. E você é uma atalaia de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você tem a palavra de Deus. Você tem a unção de Deus. Você tem a graça de Deus na sua vida. Eu disse ontem foi um obreiro. A gente fala tanto, já tem tanto telefone, mas eu disse para ele: nós podemos ferir e nós podemos sarar. Se você quiser ferir, você vai sair ferindo. Mas se você quiser sarar vidas, você vai hoje se levantar no nome de Jesus para sair sarando vidas, gerando vida nas pessoas. E nós temos essa autoridade dada por Deus. Agora, o que é que está acontecendo? Nós estamos passando pelo momento delicado da igreja. Irmãos, esse sermão de hoje Deus me deu, e eu preciso passar para a igreja. Nós estamos vivendo um momento. Eu tive sentado com alguns pastores que estão aqui, e um pastor, que eu não vou dizer o nome dele, que ele estava aqui conosco, e esse pastor começou a contar algumas coisas, por onde ele anda e aonde ele está, no estado que ele está. E é de chorar, né, pastores? O pastor estava lá, tinha alguns pastores, é de chorar, envolvendo ministros, envolvendo pessoas que poderiam estar profetizando sobre esse país. Então sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está levantando pequenos. Deus está levantando aquele que não é. Deus está levantando os que estão no anonimato, aqueles que ninguém sabe. Deus está levantando.
Deus está visitando pessoas que estão ocultas, que ninguém vê. Deus está levantando pessoas pequenininhas. Deus está levantando. Deus está começando a levantar aqueles que, sabe, não tem importância. E Deus está começando a despertar a pessoa, está levantando pessoa. Tem pessoas que estão chegando, pastor, eu quero orar mais. Olha, é Deus levantando. Tem pessoas que estão dizendo, pastor, eu quero jejuar mais. É Deus levantando, é Deus começando a levantar pessoas com fome, com sede de Deus. Porque ninguém vai fazer nada se não tiver um coração cheio de Deus, da vontade de Deus. Não se faz. Então nós vamos ver isso aqui. Nós estamos diante de uma nação. Olha o que Deus vê nessa nação. Olha o olhar de Deus para essa nação. Olha o que é que Deus, Ezequiel está tendo uma visão de um campo cheio de ossos secos. Não quero falar sobre isso só para a gente. E Deus leva ele, e Ezequiel vê uma visão espantosa, terrível, cheio de ossos secos. E Deus começa a mostrar para Ezequiel que através de Ezequiel Deus poderia levantar um exército. Dá um toque para o irmão, através de você Deus pode mudar grandes coisas. Através de você Deus pode levantar um movimento muito grande. E Deus mostra para Ezequiel, Deus dirige o coração desse profeta, Deus dá recursos para ele, Deus manda ele profetizar, está tudo dentro do texto. Mas agora Deus, ele vai mostrar realmente como está aquela nação. E o versículo 11, aliás, o versículo 11, é isso mesmo. Olha o versículo 11, o que é que ele diz? Então me disse, filho do homem, Deus falando com Ezequiel, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Mas aí o 12 e o 13 vai trazer uma reflexão. Deus está tendo uma visão correta da nação. A nação está o quê? Seca, separada, fora do propósito de Deus, estão sem ouvir Deus. E se a gente pegar do capítulo 1 e vir até o capítulo 10, do capítulo 10 até o 20, e do 20 até o 37, quando nós estamos, nós vamos entender, porque esse povo nunca teve assim. Não foi sempre assim. Esse povo teve um momento de glória, aonde eles desfrutavam da glória de Deus, da presença de Deus, ouvia a voz de Deus, Deus conduzia esse povo. Mas a Bíblia diz, principalmente nos versículos 10, no capítulo 10, perdão, versículo 4 e outros versículos, versículo 18, os irmãos podem ver lá, que eles começam a perder a glória de Deus. Eles perdem a glória de Deus. Eles começam a se afastar da glória de Deus. E agora esse povo começa a entrar por um caminho. O capítulo de número 22, a gente pode ver esse capítulo 22. Os irmãos, por favor, bem rapidinho. O capítulo 22, se os irmãos lerem o capítulo 22, nós vamos entender a situação desse povo. Nós vamos entender a vida moral, espiritual e social desse povo. Esse povo estava numa vida depravada. Esse povo estava caído da fé. A Bíblia vai dizer no versículo 30, bem conhecido, que Deus procura um homem sequer, um homem. E Deus não acha um homem que intercedesse por aquela nação. Um homem que se colocasse na brecha, um homem que se colocasse de joelho para orar por aquela nação. E Deus está dizendo, se eu encontrar, se tiver essa pessoa, eu vou poupar essa nação.
eu vou mudar a história dessa nação. E a Bíblia diz que Deus não encontra nenhum. E se você, para você entender e ficar mais assustado, nós vamos encontrar em alguns textos, é só você ler aí, para a gente não gastar tanto tempo, o versículo 26, o versículo 27, o versículo 28, você anota, depois você lê em casa. Deus procura nos palácios, Deus procura os profetas, Deus procura os sacerdotes, está aí, está escrito. E a Bíblia diz que Deus não encontra, porque eles estavam desviados. O texto diz que eles estavam transgredindo, eles estavam fora da presença de Deus. Olha o que é que diz aqui do profeta: os profetas lhe encobrem isto, com visões falsas, predizendo mentira, dizendo o que o Senhor não disse. Os profetas, para a gente entender isso aqui. Então, como era que Deus poderia derramar um avivamento sobre uma nação, onde a nação estava caída, e aqueles que cuidavam do sagrado também estavam caídos? Cadê o profeta para profetizar? Cadê o sacerdote para ministrar, para levar o sagrado ao povo? Não tinha. Deus olha e não vê. Estavam todos transgredindo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma coisa bem parecida. Nós estamos passando pelo momento, é até difícil de pregar com essas câmeras ligadas, porque nós estamos no momento de uma nação podre mesmo. Nós estamos vendo uma criança deste tamanho. Vou falar aqui. Uma irmã dessa igreja me procurou, e essa criança desse tamanho disse para ela assim: tia, eu sou homem. Fica difícil de pregar aqui, o negócio está bem complicado. Mas nós estamos hoje com uma troca de valores terrível. Nós não estamos, irmãos, falando isso aqui à toa. Escute, você tem criança, você tem filho. Está complicado, o teu filho está numa faculdade, sim ou não? Está complicado, um filho nosso está sentado numa cadeira numa escola. O negócio está complicado. Situação que a gente agora está vivendo, assustadora. Está assustador a gente olhar para o Brasil e olhar para as nossas leis, está tudo corrompida. E eu tenho vontade de ligar essa bicha. Eu vou te ligar para me pregar para vocês. Eu posso falar muita coisa aqui. E eu preciso orientar vocês. Nós precisamos falar desses assuntos para abrir mesmo. E se eu falar aqui, eu posso nem terminar o culto, para você ver como é que está a nação. Então veja bem, mas vamos aqui entrar aqui. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. Diga comigo: eu preciso buscar um avivamento. Eu preciso, a igreja precisa, a nação precisa. Essa nação, ela vai ser tocada por Deus quando essa igreja entender isso. E vocês sabem qual é o maior inimigo do avivamento? Vocês sabem qual é o maior inimigo do avivamento? Se chama avivamento falso. O maior inimigo do avivamento é o avivamento falso. Porque quem está dentro, quem está vivendo esse falso avivamento, não quer buscar o avivamento verdadeiro, porque ele acha que ele já tem esse avivamento. E o avivamento verdadeiro, ele promove, ele causa uma explosão nas nossas vidas. Ele traz algo para nossas vidas que nenhuma outra coisa é capaz de trazer para nós. O falso avivamento, ele apenas vai colocar você no lugar aonde você não alcança o verdadeiro. E não se engane, Assembleia de Deus de Messejana, um avivamento não se vem de um culto.
Um avivamento não se vem de uma rápida oração, de uma vida sem consagração, de uma vida sem uma busca de Deus. Não vem. Esse é o falso avivamento, que a gente encontra ele em todo canto. Mas o verdadeiro avivamento, querido, ele é diferente. Pastor, qual é a diferença? O falso é porque não produz. O falso não produz em você vida. O falso não produz em você santidade. O falso não produz em você fome e sede de Deus, paixão por Deus. O falso não leva você a ficar constrangido com os seus erros, com os seus pecados, não. Mas o verdadeiro sim. O verdadeiro arrependimento, diga comigo, ele gera vida. Não, bem forte, diga comigo. O verdadeiro avivamento traz vida, produz vida em nós. Aí você pode dizer, pastor, já tem vida. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Não estou falando desta vida. Eu estou falando da vida espiritual, daquela que pode fazer toda a diferença, daquela que você pode ser instrumento de Deus, daquela que você pode mudar uma sociedade. Olha o que é que o versículo diz, o 13, vai lá comigo. O versículo 13 diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela o povo meu. Quem é que está na sepultura? Quem é? Quem é? Quem está na sepultura é o povo de Deus. Isso aqui é mais forte ainda. Deus está dizendo, o meu povo está na sepultura. Eu vou abrir a sepultura, eu vou tirar ele. Entenda que aqui não é literal, aqui é espiritual. O povo estava embriagado, sem noção, sem direção, sem visão de Deus, sem nada. E Deus está dizendo, eu vou abrir a sepultura, eu vou tirar vocês da sepultura, eu vou gerar vida em vocês, porque vocês estão mortos e vocês precisam de vida. E Ele está dizendo assim, ó, eu, Senhor, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Olha como o povo está embriagado. Olha o que é que Ele está dizendo: sabereis que eu sou o Senhor. O povo não sabia. O povo estava sem noção. Ele está dizendo, vocês, eu vou dar um sinal para vocês saberem que eu sou o Senhor. E eu vou abrir as sepulturas de vocês, vocês vão sair, vocês vão ter vida. Irmãos, isso aqui é muito importante, sabe? O avivamento, quando ele vem causando isso nas nossas vidas, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo ânimo, esperança, restauração. Ele vem tirando o acomodismo da nossa vida. Glória a Deus. Olha o versículo 8 do 47. Dá uma olhadinha aí, porque a gente vai pegar aqui alguns textos. O versículo 8. Então do 47. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. O avivamento sai gerando vidas. O avivamento sai salvando vidas de pessoas que estão sepultadas na vida espiritual. Você pode dizer para o irmão, diga assim: eu era um morto, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu tenho vida. Então você pode gerar vida. Não fique aí parado não, querido. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Olha o que é que Jesus vai dizer, Deus vai dizer aqui: porém em vós o meu espírito, está com letra maiúscula, meu espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus nesses dias, irmãos, nós estamos acostumados com essas coisinhas. Pelo amor de Deus, eu quero cutucar você, como diz aí o ditado cearense, eu quero cutucar você, eu quero tirar você desse acomodismo. Eu quero tirar você desse momento de arrepio. Eu quero levar você para um lugar desgastante. Escuta, avivamento gera lágrimas. Não há avivamento sem lágrimas. Você
pode dizer para o irmão, diga para ele: avivamento gera lágrimas e choro. Ali, o profeta Joel, no capítulo 2, nós vamos entender o versículo 12, põe na tela aí, Joel 2:12, nós vamos entender que o avivamento que Deus estava derramando naquela nação. Ai, irmãos, dá uma olhadinha para mim aqui, vocês estão por fora do que é avivamento. Avivamento é muito mais daquilo de falar uma língua estranha. Ah, como é bom falar em línguas estranhas. Quem fala em línguas estranhas? Quem fala? Pois levanta a mão, diz: eu falo, e é bom falar em línguas estranhas. É gostoso falar em línguas estranhas. Mas o avivamento é muito mais do que isso. Todos os avivamentos da história, e eu estou pregando, e eu sei que muitos pastores estão pregando, e eu creio que vai vir um avivamento. Se não vir um avivamento sobre essa nação, nós estamos perdidos. Tem muita gente que se rendeu ao sistema. Tem muitas pessoas que estão rendidas ao sistema. Não se renda a esse sistema, levante-se hoje. Você tem uma história para cumprir. Deus tem algo na sua vida ainda a fazer. Levante-se, você e sua família. Avivamento começa com lágrimas, começa com choro. Olha o que é que diz o texto: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto. Olha para mim, igreja, nós precisamos passar por isso aqui, ó. Vocês sabiam que o Espírito Santo, esses dias, o Espírito Santo está nos chamando para arrependimento? Vocês sabiam disso? Se eu falasse para vocês aqui que o Espírito Santo está nos chamando para ganhar muitas riquezas, tinha saído muito glória a Deus. Mas o Espírito Santo está nos chamando para um arrependimento. Sabe por quê? Porque Ele quer derramar água sobre o sedento. O Espírito Santo está nos chamando para uma vida de arrependimento, porque através desse arrependimento vai descer sobre nós a água. E olha o que é que ele diz aí: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é simplesmente um arrependimento qualquer, é de todo o coração. É sentindo tristeza, é sentindo dores, lágrima, por a gente estar fazendo algo que não é do agrado de Deus. Igreja, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Não é fácil a gente pregar isso aqui. A gente tem vontade de pregar aquela coisa, né? Para vocês aí, dá muito glória a Deus. Mas eu estou querendo um avivamento para essa igreja. Eu quero ver você chorando, seus filhos chorando. Eu quero ver sua casa prostrada diante de Deus. Eu quero ver Deus derramando bênçãos sobre a sua casa. Eu quero ver o seu filho que está na prostituição agora ser um homem de Deus. Eu quero ver o seu filho que está nas drogas agora ser um pregador do Evangelho. Eu quero ver a sua filha que está no mundo do lesbianismo sendo uma mulher de Deus, louvando e adorando a Deus. E o avivamento, quando vem, não tem ideologia do mundo que possa parar ele. Não tem leis imorais que possa parar o avivamento. Não tem. O avivamento entrando dentro daquele congresso, dentro daquele, sabe, irmão, do executivo, do judiciário, ele entra lá e sacode tudo e abençoa tudo, salva aqueles homens, e aqueles homens começam a ser agora homens de Deus. É assim que a Bíblia, irmãos. Deus quer mudar a nação. Como é que Deus vai mudar a nação? Por onde é que Deus vai mudar a nação? É por nós. E Deus está nos trazendo para isso aqui, ó. Como é que ele diz ali? Jejum, o que mais? Pranto, choro, pranto. Nós não choramos mais. Nossos olhos estão secos. Ninguém chora mais na presença de Deus. A gente chora por qualquer coisa dessa vida, mas ninguém chora mais na presença de Deus. A gente não tem mais lenço. Não se traz mais lenço para o culto. Vocês se lembram aí, os mais antigos, né? Traziam um lenço.
porque já chegava lá, já sabia, pai, quando eu chegar lá eu vou chorar, a presença de Deus está lá, eu já ia preparado já. Nós somos duros, irmãos. Não precisa ser pecado para a gente se arrepender, não. Isso também é pecado. Quando a gente entristece o Espírito Santo na adoração, quando a gente não abre o nosso coração para adoração a Deus. E Deus hoje está tratando disso conosco. Deus está dizendo para nós aqui, assim agora mesmo, uma urgência. Diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro. Eu disse para um irmão que o jejum, irmão, é uma arma poderosa para a igreja. Pastor, não fale mais disso não, sabe? Pois é, não tem avivamento também sem jejum, sem consagração, sem santidade, não tem. O jejum, irmãos, é uma arma de Deus para a igreja. Entenda isso, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor faz, eu estou pregando aquilo que eu faço, que eu executo, e eu tenho experimentado isso de Deus. Você quer ver mudar? Você quer ver mudança na sua casa, na sua família? Comece a entrar por esse caminho. Deus está dizendo com jejum, Ele está dizendo com jejum. Se o jejum não fosse importante, Deus não botava ali. Jesus não tinha mandado ninguém jejuar. Paulo não tinha jejuado, os discípulos não tinham jejuado, Moisés não tinha jejuado, o próprio Jesus não tinha jejuado. Jesus jejuou 40 dias, está lá escrito em Mateus 4. Jesus jejuou. E por que Jesus jejuou? Porque precisava, era necessário como homem. E ele sabia o tamanho da batalha, da luta, do desafio. Sabe por que a igreja não cai na real disso? Porque ela não sabe o tamanho da batalha e do desafio que tem na nossa frente. A gente está acomodado com essas coisinhas, irmãos. E o diabo, irmãos, ele não brinca não. O diabo, ele não brinca de ser diabo como já faz um jargão. Não, o diabo, ele está destruindo vida todos os dias aí. Está botando vida para o inferno todo dia. Ele está fechando sepultura. Deus está querendo abrir, mas o diabo está fechando com gente dentro. E Jesus está querendo abrir, tirar a pessoa de dentro. E você é o instrumento de Deus nessa noite. Levanta a mão. Você é o instrumento de Deus, que Deus quer usar nessa geração, nesses dias. Você é um instrumento de Deus. Agora nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Orar. Pastor, orar. É tão ruim orar, pastor. Dói o joelho. É, dói mesmo. Dói coluna, dói tudo. Mas é bom. Vocês sabem de onde é que vem? Olha, a oração, ela libera, sabe o que? Diz para o irmão, olha para o irmão com carinho. Estou pregando com vocês com carinho, amo vocês, irmão. Diz para o irmão assim: oração, bem mansinho para ele, oração gera unção. Diz para ele: unção. Geração, ou seja, a oração gera unção. Vocês sabem o que é unção? Escuta o que eu vou dizer. Unção é Deus nos dando capacidade. Escute isso aqui. Deus está nos dando capacidade, habilidade no reino de Deus. Unção não é para fazer um melhor e o outro pior, não. Unção é para lhe capacitar, para lhe dar habilidades no reino de Deus, para você executar algo que Deus está colocando nas suas mãos. Pastor, se eu não orar, tu não vai ter unção, tu vai ser são. Não vai ter unção de Deus. E o jejum, pastor? Fala, meu Deus. Diz para o irmão: vamos jejuar? Fala para ele de novo: vamos jejuar? Agora diz para o irmão assim, ó: o jejum, diz para ele: o jejum libera poder. Agora tu fala bem alto: o jejum libera poder. Por isso que os discípulos chegaram: por que não saiu o demônio? Jesus disse: por que não se sai assim, meu filho? Se sai com jejum e oração. Deus quer levantar uma igreja forte, amados.
Deus quer levantar uma igreja que ela vai passear nessas ruas de Messejana, sabe, sem ver tanta coisa que nós estamos vendo, porque essa igreja vai sarar essa terra. Escute o que eu estou dizendo. Deus está nos dando uma mensagem. Deus está dizendo: eu quero mudar a sua casa. Começar pela sua casa. Deus quer começar o avivamento na sua casa, tirando toda a libertinagem, toda a idolatria, toda a prostituição. Deus quer começar na sua casa. O avivamento vai começar lá. Vai começar lá. Quando tu começar a entender isso, sabe aquela tua filha desviada, ela vai chegar um dia em casa que ela pôr lá os pés, ela vai sentir um fogo, uma coisa tão gostosa. E quando ela botar lá, ela vai dizer: mamãe, eu não quero mais esse mundo não, porque eu quero fazer parte disso que a senhora está vivendo e sentindo. Tem pais aqui que está sofrendo com o filho nas drogas, irmãos. Eu compartilho com eles. Mas quando esse avivamento chegar na sua casa, não tem droga que vai segurar esse garoto. Irmão, vocês estão... O avivamento é coisa poderosa. O avivamento mexe com tudo. E é isso aqui, ó. Mas tem que começar por aqui, com jejum, com oração, com pranto, com choro, nós reconhecendo as nossas misérias. Então Deus, nesses dias, Deus está querendo fazer isso, porque o avivamento, ele traz vida, ele traz alegria. O avivamento verdadeiro, ele restaura a nossa adoração a Deus. Nós estamos com dificuldade, nós estamos precisando disso. A gente chega na igreja, irmão, e quando o bombom não se acaba, a gente está na igreja. Quando se acaba, a gente tem vontade de ir embora. Teve um dia aqui que nós terminamos o culto. Foi agora, há poucos dias. Aí nós estávamos aqui, tinha, não sei se os pastores, tinha alguém que estava comigo, mas irmão, era muito. Era quase um saco assim, cheio de embalagemzinha de bombom. Deus quer que você venha para cá ser impactado com a glória dele. Deus quer que você se sinta hoje diferente aqui. Você pode até sair hoje daqui dizendo: não gostei da pregação, mas Deus está dizendo: mas eu estou trabalhando na sua vida, estou trabalhando no seu caráter, eu estou forjando você, eu quero levar você, eu quero fazer algo através de você. Então Deus está trabalhando. A restauração, o avivamento, ele vem trazendo restauração, ele vem trazendo prazer, ele vem despertando o nosso espírito, irmão, para estar na casa de Deus, adorando a Deus. Gente, a coisa está tão complicada que precisa a gente fazer 10 apelos aqui. Venha para o culto, venha para o culto. Era para a gente estar, sabe o que era, irmão? Preocupado de não ter lugar para suportar, para acomodar os irmãos. E não, a gente está fazendo isso, sabe por quê? Isso é um sinal de uma igreja que não tem fome nem sede de Deus. Dia dos Pais. Dia dos Pais, eu estava numa reunião, irmão. Dia dos Pais, estava atendendo uma família aqui, minhas filhas ligando: bora embora. E eu digo: calma, já é 11h30. Sabe por quê? Porque os restaurantes estavam tudo lotado. Nós fomos para uma ali, pertinho do Eusébio aqui. Chegamos lá, não tinha lugar. Ficamos lá esperando, cheio de gente chegando, não tinha estacionamento, não tinha nada. E aquilo ali, o Espírito Santo fala com a gente, irmão. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo está dizendo: sabe por que tem essa multidão aqui? Porque estão com fome, porque estão com desejo de comer, estão com fome. Sabe o que é que está faltando, irmãos?
nesse momento, na nossa adoração, é justamente a nossa adoração, ela ser restaurada por Deus. Ter prazer, prazeroso da gente chegar, o momento está aqui. Não há culto excelente se não tiver prazer, se não tiver dedicação. Escuta isso aqui: não há culto, irmão, prazeroso no coração de Deus. Deus, Ele não gosta de descer aonde não é prazeroso o lugar. Deus desce aonde é prazeroso, aonde as pessoas amam, aonde as pessoas gostam de estar. Queridos, eu acredito que antes de Adão pecar, Deus descia lá porque era prazeroso de conversar com Adão. Deus quer estar no nosso meio. Deus quer receber de você o melhor. A Bíblia diz, irmãos, é um texto bem conhecido no Salmo 122, o que é que diz? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagina aí, imagina o culto desse homem, imagina o culto desse pessoal, porque eles já estavam alegres só de serem convidados. Eles não estavam lá, olha, me alegrei quando me disseram, quando convidaram ele. Tu imagina o culto desse homem lá, como não era. Você está na casa de Deus. Deus quer forjar o caráter espiritual na sua vida agora. Você tem que chegar aqui, e aqui não é um lugar normal. Fala para o irmão, isso aqui não é um lugar normal. Diz para ele, isso aqui é um lugar da glória de Deus. Sacode ele aí, isso aqui é um lugar da glória de Deus. A glória de Deus está aqui. Eu estou ministrando, o Espírito Santo está trabalhando. Eu estou ministrando, o Espírito Santo está libertando, está falando, está tirando dúvida. O Espírito Santo está fazendo isso, é um lugar sobrenatural. Olha o que é que o salmista diz no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, ou peço, né, em outra versão aí. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aqui é uma ação, desejo, mas eu busco. Uma ação humana. Não posso chegar aqui, não estou sentindo nada, mas não estou sentindo nada, não sinto nem um arrepio. O que é que eu tenho a ver com isso? Não é simplesmente aqui que você foge algo com Deus. É o dia a dia. É toda hora. Você está lavando roupa, louça, casa de mulher, você está adorando a Deus lá. Senhor, como Tu é bom. Meu marido está vindo do trabalho, meu filho está na faculdade, estão em casa, meu filho está na igreja. Você está lá, você está cultuando a Deus. Marido, vai para o trabalho, tem um carrinho, Jesus, obrigado pelo carro. Vai de ônibus, obrigado, Jesus, porque eu tenho pernas para andar. Glória a Deus. E Deus está fazendo a obra. Olha o que é que diz o salmista aí, ó. Uma coisa, peça ao Senhor. O que é que Ele vai pedir? O que é que você vai pedir nessa noite? O que é que você veio para pedir hoje a Deus? Nós temos que aprender a vir para o culto, dar. Nós temos que aprender a chegar no culto e dizer, hoje eu não quero pedir nada. Vamos fazer um negócio desse aqui, irmãos? Vamos preparar um culto desse, que nós vamos sair de casa e nós vamos fazer a nossa oração aqui. Vamos dizer assim, hoje eu não quero nada, eu não vou pedir nada ao Senhor, eu só vim entregar. Eu vim hoje entregar tudo que eu tenho hoje aqui. Olha o que é que o salmista vai dizer. Uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor um dia. É assim? Lê comigo aí, diga comigo, todos os dias da minha vida. Agora para quê, irmãos? Olha aqui, olha a motivação. Para contemplar a beleza. A beleza, diga comigo a beleza. Você pode adorar Ele? Adore Ele aí, adore. Levante as mãos, feche seus olhos e diga a beleza. A beleza do Altíssimo, a beleza do Senhor, a beleza, meditar no seu templo. Oh igreja, é isso que Deus quer nesses dias. Deus quer tirar o nosso fardo. Nós estamos pesados. Nós chegamos aqui na casa já nas últimas.
Mas aqui não, olha o que é que diz o salmista: contemplar a tua beleza. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza. Você é feliz? Pergunta, irmão, você é feliz? Mas pergunta a ele: você é feliz por quê? Porque você tem um carro, porque você tem uma casa? Você é feliz por quê? Porque tem uma roupa boa? Você é feliz por quê? Irmãos, alguns conhecem aqui a minha história. Eu acho que eu era mais feliz. Às vezes eu saía com a irmã Liette, mas não era tão feliz. E parece que as coisas que Deus vai dando a gente, vai tirando um pouco dessa felicidade. Parece que vai trazendo peso para nós. Você é feliz porque Jesus está na sua vida. Você é feliz porque Ele está com você aí, ó. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite. Aplauda Ele, em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos finalizar. Então esse prazer de estarmos na casa de Deus, isso gera paixão. Vou terminar aqui. Vamos ler um salmo muito bonito, esse salmo. Eu li até na nossa oração das 5h30. O salmo 84. 3 versículos só. Olha como esse salmo é bonito. Vamos todos ler, vamos lá? Vamos, 1, 2, 3. Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Paixão pelas coisas de Deus. Amado, deixa eu te dizer aqui uma coisa: você não vai conseguir ser feliz. E eu estou falando, não é da felicidade do mundo, da gente comprar algo e ficar feliz. Eu estou falando da felicidade que a gente encontra em Deus. Eu preciso estar num local desse aqui, e eu preciso me completar. Eu preciso que esse local, pastor, você não está entendendo, esse local, ele precisa ser o melhor lugar para mim estar. Por quê? Porque há, querido, uma liberação de Deus sobre nós aqui, que não é uma liberação qualquer. Diga comigo assim, no bom sentido, diga comigo assim: paixão. Não, diga bem alto: paixão. Eu vou usar esse termo porque para mim é um termo mais ainda chocante. E eu vou finalizar aqui. Paixão por Deus. Aquilo que eu não consigo mais deixar. Pode acontecer, olha para mim, qualquer coisa. Lutas, fome, está escrito, né, em Romanos 8. Nudez, espada, nada pode tirar mais essa paixão de mim. Porque essa paixão, ela está comprometida com o reino. Amados, nós podemos ler um texto aqui, porque o avivamento, querido, ele também reacende. Diga comigo: reacende o amor para com Deus. Você sabia que tem momento que a gente não ama mais a Deus? Isso, pastor, o que é isso? É verdade, as provas disso. A gente gosta. O avivamento reacende esse amor. A gente passa a ter agora paixão por Deus, amar a Deus. Não como Pedro, porque Pedro, isso naquele momento, claro, quando Pedro ele disse para Jesus: eu dou a vida pelo Senhor. Nós podemos ver isso. Bota lá em João 13, 36 e 37. João 13, 36 e 37 diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais?
Respondeu Jesus: para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Porque não posso seguir agora? Por ti darei a própria vida. Vamos ver se isso é verdade? Isso aqui vou textualizar para conosco. Às vezes a gente orando, às vezes a gente em cima do altar, a gente fala tanta coisa, irmão. E o Espírito Santo fica dizendo assim: oh, se isso fosse verdade. Porque o Espírito Santo quer isso. E a gente fala, e o Espírito Santo fica dizendo: oh, se fosse verdade. Quer ver uma coisa? Vamos lá, Marcos 14, 27. Vamos lá, bem rapidinho. Então lhe disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalize, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, aí Jesus vai dizer. Escuta aqui uma coisa. Jesus vai pegar Pedro mais tarde. E Jesus vai pegar cada um de nós também. Escuta aqui que eu vou te dizer. O Espírito Santo, ele deseja que eu e você ame Jesus mais do que todas as coisas. Mais do que a esposa, mais do que o filho, mais do que o trabalho, mais do que o carro, mais do que tudo. O Espírito Santo quer que a gente realmente ame mais a Jesus. O capítulo 22 de Lucas, o capítulo 22, versículo 33 e 34, e eu vou finalizar. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto. Lê comigo, lê, irmão. 1, 2, 3. Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Rapaz, se isso fosse verdade nesse momento, o Espírito Santo, ai meu Deus, irmão, é muito maravilhoso. Agora vamos para um texto que todo mundo conhece. Depois de tudo isso, Jesus conhecendo Pedro, a estrutura de Pedro, Jesus vai à busca de Pedro. Depois que ele ressuscita, que Pedro se decepciona, Pedro nega Jesus, Pedro agora volta a pescar. Aí o Espírito Santo trabalha na vida de Pedro, Jesus ressuscita e vai à busca de Pedro. Aí depois do jantar, vou terminar, depois do jantar, capítulo 21 de João, versículo 15. Depois do jantar, Jesus diz: peguei você agora, senta aqui. Aí Jesus vai dizer: depois de teres comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse ferroço? Você sabe o que é que Jesus está perguntando? Os discípulos estão tudo aqui. Você já pensou sentado aqui? Aí vinha essa aqui, Jesus dissesse assim: Carlinhos, você me ama mais do que todos eles aqui? O que é que eu ia fazer? Primeiro os irmãos iam ficar comigo, e Jesus está dizendo: você me ama mais do que estes? Do que esses outros aqui? Escuta aqui uma coisa. Jesus estava trabalhando na vida de Pedro, e ele vai perguntar por 3 vezes. Jesus está perguntando: Pedro, você me ama com amor ágape? Você é capaz de morrer por mim? Você é capaz de deixar tudo por mim? Você me ama com aquele amor que você estava dizendo que me amava? Deus está trabalhando na vida de Pedro. Deus está trazendo a consciência de Pedro. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos. Nós amamos a Deus. Quem ama a Deus aqui? Quem ama Jesus, levanta a mão e dá glória a Deus. A pergunta é o que Jesus está perguntando aqui: qual é o tipo de amor que você me ama? É o amor de dar qualquer coisa? É o amor de não ser sacrificial? É um amor que tanto faz como tanto fez?
É um amor que não faz a obra, que não tem serviço. Que amor é esse? Como se diz o hino. E aí? Pergunte a você nessa noite. Deus está dizendo: qual tipo de amor você me ama? Porque todo mundo levanta a mão e diz que ama Jesus. Você tem coragem de largar hoje alguma coisa por Jesus? Você tem coragem hoje de abrir mão de alguma coisa por Jesus? Você tem coragem hoje de fazer muito mais? Você tem coragem hoje de amar Jesus a ponto de não pecar, de não querer pecar, de querer renunciar a tudo, viver uma vida santa? Porque só vive uma vida santa quem ama. Você tem coragem disso? Por amor a Jesus? Então, essa é a pergunta e a interrogação que fica para cada um de nós. Diga comigo: Jesus. Diga bem forte: Jesus. Abençoe o pastor Carlinho, que ele bateu foi forte hoje. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia.